Fala pessoal, eu sou o William Reis do canal Desvendando a Física. E essa aula de hoje faz parte da nossa preparação para a Semana de Física do CBM-MA 2026, que vai acontecer agora em março. E ela serve também para qualquer concurso do Corpo de Bombeiro Militar do Brasil em que se cobre física. Então vamos direto ao ponto. Nessa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês um pouco do movimento retilíneo uniforme. A função horária do espaço, vamos fazer a dedução dessa função e verificar que ela é uma função do primeiro grau. Vamos analisar um gráfico, o que mais cai em questões em que se cobra o gráfico S vezes T do movimento retilíneo uniforme e da velocidade. Não se preocupe que aqui não tem enrolação e nós vamos direto ao ponto. No movimento retilíneo uniforme, eu quero que você anote aí no seu caderno 3 detalhes muito importantes. O movimento retilíneo uniforme, pessoal, a velocidade, ela é uma constante. Velocidade é igual a constante, certo? Constante. A velocidade também aqui no movimento retilíneo uniforme, ela é diferente de zero. No movimento retilíneo uniforme, a aceleração, ela é zero. A gente diz que ela é nula. No MRU, velocidade é constante, a velocidade é diferente de zero e a aceleração é igual a zero. Agora vamos deduzir a nossa função horária do espaço. Quem é essa nossa função horária do espaço no MRU? Muito simples, é o famoso sorvete. S é igual a S inicial mais VT. Isso aqui é o que a gente precisa levar para a nossa prova, pois isso aqui sim, de fato, é bastante cobrado a nível de concurso em que se cobra física. Então vamos descobrir agora, por curiosidade, de onde é que vem essa forma. Primeiramente, vamos determinar aqui quem é a nossa velocidade média. Vamos conhecer quem é a velocidade média. A velocidade média, ela é dada pela variação do espaço, ela é igual à variação do espaço pela variação do tempo. Não é isso? Logo, essa nossa variação do espaço, a gente diz que é o espaço final menos o espaço inicial, dividido pela variação do tempo, que a gente descreve como tempo final menos tempo inicial. Dado alguns fenômenos, na maioria das vezes, as questões trabalham o tempo inicial como zero. Então, a gente pode menosprezar aqui nesse primeiro momento essa variação do tempo. Não faz sentido a gente fazer uma variação do tempo aqui. A gente vai ter, de forma organizada, tal que a nossa velocidade, que agora eu vou chamar só de velocidade, é igual ao nosso espaço final, ou espaço qualquer, que eu vou chamar só de espaço, menos o espaço inicial, dividido pelo nosso tempo inicial, que a gente vai chamar só de t. Aqui a gente vai fazer apenas uma organização. Vamos passar esse nosso t para o outro lado da igualdade lá, multiplicando. Ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, nós vamos ter que a nossa velocidade vezes t é igual os espaços que agora ficaram isolados. O espaço qualquer, o espaço final, menos o espaço inicial. Aqui a gente acabou de descrever a nossa função do primeiro grau. O nosso espaço, vamos isolar aqui os nossos espaços, trabalhar da forma que o nosso cérebro percebe, que a gente aprendeu na escola, menos o espaço inicial, é igual V vezes T. Agora a gente vai continuar só a nossa organização. Vamos passar aqui o nosso espaço inicial que está negativo para o outro lado da igualdade, agora multiplicando. Então, nosso espaço vai ser igual velocidade vezes o tempo. Agora ele vai ficar, aliás, multiplicando não, somando. Ele vai ficar positivo. Espaço inicial, beleza? Aqui sim a gente consegue descrever uma função do primeiro grau. Tá aí a nossa função horária do espaço ou função horária do primeiro grau. Vamos entender essa relação. A função do primeiro grau, ela tem uma cara. A cara da função do primeiro grau é y, que é igual a x mais b. Vamos determinar agora o que é cada letrinha dessa daqui. O nosso b é o nosso coeficiente linear. O nosso a é o nosso coeficiente angular. O nosso x é a nossa variável. Tudo bem? Agora vamos descrever aqui a nossa função horária do espaço. S é igual
V vezes T mais espaço inicial. Se o meu B é o meu coeficiente linear, então meu espaço também é o meu coeficiente linear. Se o meu VT, o meu AX, é o meu coeficiente angular com a minha variável, o meu V é o meu coeficiente angular e o meu T é a minha variável. Ok? Assim, descrevendo a nossa função do primeiro grau. Outro detalhe importante que eu quero que você guarde é que o nosso A, o nosso coeficiente angular, ele tem que ser diferente de zero. E se você lembrar bem, eu disse no início da aula, o nosso V, ele é diferente de zero. Até porque no movimento retilíneo uniforme, esse V ele tem que ser diferente de zero. Ele tem que ser algum número, alguma velocidade. 2 metros por segundo, 3 km por hora. Ele tem que ser diferente de zero. E assim descrevendo a nossa função horária do espaço e a nossa função do primeiro grau lá na matemática. O aluno que ele conhece a função do primeiro grau, ele consegue trabalhar aqui tranquilamente na física. Algum dos problemas é que os alunos geralmente se confundem quando chega aqui, porque na física inverte um pouquinho. Aí o aluno fica perdido, às vezes ele demora a identificar, mas é fácil de identificar sim, através dos gráficos ou da própria fórmula da função. O problema é que lá na física, ela é descrita dessa forma aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, só organizar o meu S é igual o meu espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. E essa é a nossa cara da função horária do espaço aqui na física, que continua a mesma coisa. Nós vamos ter aí o nosso coeficiente angular e nós vamos ter o nosso coeficiente linear. A mesma coisa, não mudou nada aqui. Então agora vamos analisar os gráficos do espaço pelo tempo do MRU, movimento retilíneo uniforme. Lembra que a velocidade aqui é constante. Então agora vamos analisar o gráfico S vezes T, da função horária do espaço, espaço pelo tempo. E aqui a gente vai determinar e descobrir que realmente a nossa velocidade ela é constante, ela é diferente de zero. Então vamos lá, é o que mais cai em prova. E outros detalhes que eu vou mostrar para vocês anotarem. Eu vou desenhar o meu gráfico aqui com alguns dados. Vamos começar aqui do zero. Certo que eu tenho todo o roteiro dessa aula, mas eu não vou deixar nada escrito aqui que é para mim produzir para vocês, mostrar do passo a passo. Só continuar essa reta um pouco para cá. Vamos lá. Só corrigir aqui essa reta. Só um momento. Vou colocar aqui o 4, o 8 e o 12. Aqui eu vou chamar de T, que é o tempo em segundo, e o nosso espaço em metros. Aqui é o gráfico. Vou colocar aqui segundo momento gráfico. S vezes T, do espaço pelo tempo. E eu vou puxar uma reta, começando no 4. Vamos supor um caminhão ABT, que é o caminhão autobomba, aquele caminhão carregado de água, do corpo de bombeiro. Ele se encontra na posição 4. Na posição 4, ele está aqui no tempo 0 segundo. Quando ele vai para a posição 8, se passou-se alguns segundos. Vamos determinar que esse segundo aqui se passou 2 segundos. Quando ele está na posição 12, se passou 4 segundos. Beleza? O que acabei de descobrir aqui? Que com o passar do tempo, a posição muda. A posição ela cresce ou ela diminui. Os espaços se alteram com o passar do tempo. A única coisa que permanece igual aqui é a velocidade. Ok? E outro detalhe que cai bastante em prova. No sentido desse gráfico, a minha velocidade ele está no sentido positivo. Então a minha velocidade ela é maior do que zero, que ela é diferente de zero. O meu movimento ele é progressivo. E se minha velocidade é maior do que zero, eu digo que essa minha velocidade ela é positiva. Eu vou desenhar outro gráfico aqui porque muda. Às vezes a velocidade é menor do que zero. Então aqui eu vou ter 4, 8 e 12. Vamos supor que o ponto inicial é aqui agora. Que o meu caminhão carregado de água está saindo daqui, o ABT.
Agora o meu caminhão está no sentido contrário do trajeto. Quando ele está lá na posição 12, o tempo aqui é 0 segundo. Quando ele está na posição 8, se passou-se 2 segundos. Quando ele está na posição 4, se passou-se 4 segundos. Nesse gráfico aqui do MRU, a velocidade ela é menor do que 0, porque agora o caminhão está no sentido contrário da trajetória. Imagina que minha trajetória é essa, sentido positivo. Só que o meu caminhão autobomba, ele agora está no sentido contrário do trajeto. Então a minha velocidade é menor do que 0. O meu movimento ele é retrógrado. E se minha velocidade é menor do que 0, essa velocidade ela é negativa. São informações importantíssimas para a prova de vocês e para a nossa semana de revisão de física. Isso aqui vai contribuir bastante. Então guarda essas informações aí. Vamos dar continuidade agora. O que mais cai em prova, professor? Ele quer determinar a velocidade aqui, ele quer descobrir a velocidade. E eu já sei que no MRU a velocidade é constante. Para qualquer parte do gráfico que eu fizer a minha análise para determinar a velocidade, eu vou encontrar a mesma velocidade. Então vamos ver isso aqui. A minha velocidade média aqui, gente, vamos supor que a pergunta é qual a velocidade média de 4 para 8? De 4 para 8. Então, partindo de 4 para 8, saindo daqui para cá, eu vou ter um espaço final menos um espaço inicial. Também eu vou ter um tempo. Um tempo final menos um tempo inicial. Então, analisando agora, o meu espaço final é 8, que ele está saindo de 4 para 8, e o meu inicial é 4. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui ó, o espaço final, que é 8, menos o espaço inicial, que é 4, dividido pelo tempo final. Quando ele chegou lá em 8, o tempo era 2. Menos o tempo inicial. Quando ele estava partindo aqui do início, que é o 4, o tempo era 0, gente. Então, 8 menos 4 dá 4. 2 menos 0 dá 2. E eu determinei uma fração aqui. Toda fração é uma divisão. Então, guarda aí. 4 dividido para 2 dá 2 metros por segundo. Sempre eu tenho que colocar minhas unidades. Beleza? O gráfico está em metros por segundo. O espaço está em metros e o tempo está em segundo. Eu tenho que colocar isso aqui. Tomem conta disso aqui, anotem, porque lá nas alternativas pode ter 2 metros por segundo, 2 km por hora, e o aluno pode errar a questão por ser bisonho. Então, guarde essa informação aí para no dia não bisonhar. Essa velocidade que eu acabei de mostrar para vocês, essa dita velocidade, ela é igual para qualquer espaço que eu tomar ali e dos tempos, até porque o movimento é retilíneo uniforme. Portanto, vamos analisar agora, partindo aqui do 4 para o 8. Essa variação do espaço. E nós vamos obter 2 metros por segundo. Então, vou ser direto. A minha velocidade média agora, partindo do 4 para o 8. O meu 8 é o espaço final. Aliás, o meu 12 é o espaço final. Então, partindo do 4 para o 12. Menos o espaço inicial, que é 4. Se eu dividir isso aqui pelo tempo, pela variação do tempo, o meu tempo final, ele saiu de 4, o 4 estava no 0, e o 12, que é o final, é 4. Então, 12 menos 4 dá 8, 4 menos 0 dá 4, 8 dividido para 4 dá 2 metros por segundo. A mesma coisa acontece aqui nesse outro gráfico, só que veja bem, o meu movimento ele vai ser retrógrado. As minhas velocidades elas vão estar abaixo de 0. Vamos verificar isso aqui para a gente deixar mais claro? Então, vamos lá. A minha velocidade média, nesse gráfico aqui, eu vou tomar como parte, o carro está partindo lá do 12. Então, vamos lá. A minha velocidade média, ela vai ser o espaço final, menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Vamos tomar como base aqui os trechos de 12 para 8. Por que de 12 para 8? Porque agora o ABT está partindo daqui. Nosso caminhão autobomba carregado de água. Então, a minha velocidade média agora vai ser igual. O espaço final é 8. E o espaço inicial é 12. Isso aqui tudo dividido por
O espaço final é 8. Então, lá no espaço final, que é 8, o tempo era 2. O espaço inicial no 12 era 0. Quando ele está lá na posição 12, o tempo é 0. Então, vou botar o 0 aqui. Logo, 8 menos 12, regra de sinais. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do valor maior. Dá menos 4. Ok? E 2 menos 0 dá 2. Na divisão ou na multiplicação de sinais diferentes, o meu número sempre vai ser negativo. Então, eu vou dividir normalmente aqui. 4 dividido para 2 dá 2 metros por segundo. Como aqui é negativo e aqui não preciso colocar positivo, porque o meu 2 representa o número positivo, então sinais diferentes dá negativo. Então, o meu carro está no sentido contrário do trajeto. Então, a minha velocidade é menor do que 0, é negativo, e o movimento é retrógrado. Já no outro gráfico lá, a minha velocidade ela é maior do que 0, ela é uma constante e o movimento ele é progressivo. Beleza? Agora vamos analisar a velocidade através de outro método, a tangente do ângulo. Até porque na nossa função horária do espaço, a gente acabou de ver que nós temos aqui um coeficiente angular. Aqui, ó, o nosso coeficiente angular. E a gente precisa, muitas das vezes, cobrado em questões que as bancas não vão facilitar a sua vida, trabalhar com a tangente desse ângulo. Eu vou desenhar aqui o nosso gráfico que nós já estamos trabalhando, com os mesmos dados para facilitar a nossa vida. Então, nós vamos ter aqui 4, 8 e 12. Partindo do 4, quando esse ABT está no 4, o nosso automóvel ABT que eu me refiro, o tempo inicial é 0 segundo. O tempo está dado em segundo aqui. E o espaço está dado em metro. Sempre é bom frisar isso. Quando ele está na posição 8, o tempo se passou 2 segundos. Quando ele está na posição 12, o tempo se passou 4 segundos. E agora nós vamos fazer uma análise, encontrando a velocidade que ela é constante, pela tangente do ângulo. Não é difícil, gente. Aqui exige um pouco de conhecimento prévio de trigonometria e eu vou mostrar para vocês. Então fica aí, não saia daí não. Aproveite e se inscreve no canal. A tangente na física do ângulo, do gráfico S pelo T, tangente do ângulo, vou chamar aqui de um ângulo alfa. Ela é igual numericamente à velocidade. É isso que eu quero que vocês saibam, que ela vai ser numericamente igual à velocidade. Essa informação é importante. Então, continuando. O que é a tangente, professor? Eu não lembro. Vou desenhar aqui para vocês um triângulo retângulo, só para a gente, de forma prévia, determinar o que é a tangente e depois prosseguir com a física. Dado um ângulo qualquer, esse nosso ângulo aqui qualquer, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Vamos continuar com o ângulo alfa. Alfa, beta, ômega, não tem nada a ver. É só para a gente determinar os ângulos, certo? Então aqui eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. E a minha tangente em um triângulo, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é essa reta aqui, ó. Ela fica oposta ao ângulo. Ela está do outro lado do ângulo. E o meu cateto adjacente é essa reta aqui, gente. O cateto adjacente é o cateto ao lado. Beleza? Então, só para a gente prosseguir aqui, o meu cateto oposto é a minha variação do espaço e o meu cateto adjacente é a minha variação do tempo. Se a pergunta vier da seguinte maneira: determine a velocidade no gráfico partindo do 8 para o 12, pela tangente do ângulo. Aliás, do 4 para o 8, pela tangente do ângulo. Então, eu só preciso descrever uma reta paralela ao eixo do tempo aqui, ó. Uma reta paralela ao eixo do tempo, certo? Está paralela a essa reta aqui. Simplesmente isso. E desenhar um ângulo aqui. Porque agora eu formei um triângulo. E agora,
se vocês olharem, eu tenho um ângulo, que eu vou chamar esse ângulo aqui de qualquer coisa. Eu vou chamar de beta. Vocês podem chamar de qualquer coisa. Ângulo beta. Se eu for analisar a tangente desse ângulo, eu vou ter um cateto oposto sobre um cateto adjacente. Quem é o meu cateto oposto? O meu cateto oposto é isso, ó. Que nada mais é que a minha variação do espaço. Aqui é o 8. Olha aqui, ó. É o 8. E aqui é o 4. Entenderam? Eu formei um triângulo. Detalhe, para qualquer triângulo que eu analisar dentro do gráfico, eu vou obter a minha velocidade constante. Olha aqui. Se eu desenhar outra reta paralela ao eixo do tempo aqui, eu vou formar outro triângulo pequeno aqui, ó. E esse triângulo também, se eu analisar aqui, eu vou encontrar a minha velocidade como constante. Beleza? Vamos fazer só um exemplo para a gente encerrar essa aula. Então, o meu cateto oposto aqui do ângulo beta, é a variação do espaço de 4 para 8. Né? A questão vai estar bem elaboradinha lá. Depois nós vamos fazer uns exercícios nos próximos vídeos. Então, se eu estou partindo de 4 para 8, então aqui é a minha variação do espaço, aqui é a minha variação do tempo. É a mesma coisa, gente. Só muda aqui o rigor matemático. Aqui nós temos um pouco mais de rigor matemático. Espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. O meu espaço final vai de 4 para 8. Então é 8. O espaço final é 8. E o inicial é 4. O meu tempo final, quando ele está lá no 8, é 2. Certo? O tempo final é 2. Beleza? Porque aqui é o cateto adjacente agora, a gente está analisando. Quem é o cateto adjacente? É isso aqui, gente, ó. Cateto adjacente é isso aqui, cateto adjacente. Quando ele está na posição 8, que ele está saindo de 4 para 8 aqui, ó. Ele está saindo de 4 para 8. O tempo lá é 2, ó. É 2. Quando ele está na posição 8, que é o final. O tempo final é 2. E quando ele está partindo de 4 para 8, o tempo inicial é 0. Então, aqui é 0. Então, 8 menos 4 dá 4. 2 menos 0 dá 2. 4 dividido para 2 dá 2 metros por segundo. Isso aqui funciona em qualquer um dos triângulos que eu analisar. Se eu analisar esse triângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, esse ângulo aqui. Então, eu vou ter aqui o 12. Olha lá, ó. Eu vou ter aqui o 8. Beleza? Tá lá, ó, formando lá. Essa mesma reta aqui, ó. Essa reta. E eu vou ter o tempo também, que é 2 e 4, de 4 para 2. Então, meus queridos, se essa aula tem ajudado vocês, se inscreve no canal e acompanhe a playlist da Semana de Física para o CBM-MA 2026. Todo o conteúdo vai estar organizado lá. Fiquem com Deus e até a próxima.